As tábuas da ponte, velhas e rangentes, pareciam frágeis sob a luz do sol, balançando levemente com o vento que soprava do vale. Samuel, que já havia atravessado aquela ponte inúmeras vezes, sentiu um aperto no peito ao ver o rio tão agitado. Ele parou por um momento, ajustando o chapéu de palha que protegia seu rosto do sol, e olhou para Tobias, que também havia parado, com as orelhas empinadas e os olhos fixos no rio abaixo. O burro, normalmente calmo e obediente, deu um passo para trás, bufando com um som que parecia um lamento, e se recusou a avançar. Seus olhos grandes e expressivos refletiam um medo profundo, e ele balançava a cabeça como se dissesse: "Não vou atravessar isso hoje." Samuel, percebendo a hesitação de seu amigo, ajoelhou-se ao lado dele, colocando a mão em seu pescoço quente e peludo, e falou com uma voz suave: "O que foi, Tobias? Você já fez isso tantas vezes. Não há nada a temer, meu amigo." Mas as palavras, embora cheias de intenção, não foram suficientes para convencer Tobias. O burro olhou para o rio, onde as águas rugiam com uma força que parecia viva, levantando espuma branca que se chocava contra as pedras escuras, e depois para a ponte estreita, cujas tábuas rangiam com o mais leve toque do vento. Samuel, que conhecia Tobias desde que ele era um filhote, entendia o que aqueles olhos expressavam. Ele se levantou, limpando a poeira das calças, e respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que precisava chegar ao mercado de Siló para vender seus produtos, pois as moedas que ganharia seriam usadas para comprar sementes e pagar uma dívida antiga que pesava sobre sua família. Mas também sabia que não podia forçar Tobias a atravessar a ponte contra sua vontade. A paciência que ele aprendera ao longo de anos de companheirismo com o burro seria sua maior aliada naquele momento. Com um gesto cuidadoso, Samuel começou a desamarrar uma das cestas de vime do lombo de Tobias, uma cesta pesada cheia de abóboras e maçãs que ele havia colhido com tanto cuidado. Ele a colocou no chão, sentindo o peso em suas mãos, e então a ergueu sobre seus próprios ombros, ajustando-a com um gemido. O fardo não era leve, e o suor começou a escorrer por sua testa, mas Samuel sabia que aliviar o peso de Tobias era mais do que um gesto prático. Era um símbolo de sua disposição para compartilhar as dificuldades. Ele pegou a corda que o ligava ao burro e disse com uma voz firme, mas cheia de carinho: "Veja, Tobias, eu estarei com você a cada passo. Não há o que temer. Vamos atravessar juntos." Tobias, ainda hesitante, olhou para Samuel, e algo na calma daquele homem, na segurança de sua voz, pareceu tocar seu coração. Ele deu um suspiro quase inaudível, um som que parecia um misto de resignação e confiança, e então, com um passo cauteloso, começou a seguir Samuel em direção à ponte. A travessia começou lentamente, com Samuel liderando o caminho, segurando a corda com uma mão e equilibrando a cesta nos ombros com a outra. Cada passo era medido, cada tábua testada com cuidado, enquanto o som do rio abaixo parecia crescer, um rugido constante que ecoava como um aviso. As tábuas rangiam sob seus pés, e em alguns pontos Samuel podia sentir a madeira ceder levemente, fazendo seu coração disparar. Ele olhava para trás a cada poucos passos, falando com Tobias para encorajá-lo. "Estamos quase lá, meu amigo. Confia em mim, estou aqui com você. Só mais um pouco." Tobias, embora ainda relutante, seguia com passos hesitantes, suas patas batendo nas tábuas com um som abafado, enquanto suas orelhas se moviam para frente e para trás, captando cada palavra de Samuel. A ponte parecia interminável, com o vento soprando mais forte no meio do caminho, balançando a estrutura e fazendo Samuel segurar a corda com mais força. Em um momento, uma tábua rangeu alto, e Tobias parou de novo, bufando e recuando, quase puxando Samuel para trás. O homem, com o coração acelerado, parou também, respirando fundo para manter a calma, e disse: "Está tudo bem, Tobias. Olhe para mim. Vamos devagar, juntos." Samuel sabia que a fé seria sua âncora naquele momento. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando-se das palavras que ouvira na pequena congregação de Betânia, onde os anciãos recitavam promessas antigas de um Deus que nunca abandona seus filhos. Ele pensou em uma promessa que dizia que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos de maior medo, sustentando aqueles que confiam nele.
Com essa certeza no coração, Samuel abriu os olhos e continuou falando com Tobias em um tom que misturava firmeza e ternura. Você não está sozinho, Tobias. Eu estou aqui e Deus está conosco. Vamos atravessar essa ponte um passo de cada vez. Tobias, como se entendesse a profundidade daquelas palavras, deu um passo à frente, seguido de outro, e aos poucos os dois avançaram, com o som do rio se misturando ao som de seus corações batendo em uníssono. Quando finalmente chegaram ao outro lado, Samuel parou, colocando a cesta no chão com um suspiro de alívio. Ele se virou para trás, olhando para a ponte que haviam atravessado juntos, e então para Tobias, que balançava a cauda lentamente, como se também sentisse o peso da conquista. Samuel se ajoelhou ao lado do burro, acariciando seu focinho com gratidão, e um sorriso iluminou seu rosto cansado. Viu só, Tobias? Juntos não há nada que não possamos enfrentar. Ele pegou um punhado de maçãs da cesta e ofereceu uma a Tobias, que a pegou com os lábios, mastigando com satisfação, enquanto Samuel ria, sentindo uma alegria que ia além da travessia física. Naquele momento, mais do que uma lição de superação do medo, foi uma lição de confiança e compreensão mútua que se desdobrou entre o homem e seu burro, uma lembrança de que os desafios da vida, por mais intimidadores que pareçam, podem ser enfrentados com paciência e apoio. A jornada até o mercado de Siló foi tranquila depois disso. As ruas da vila estavam cheias de vida, com comerciantes gritando para atrair clientes, crianças correndo entre as barracas e o aroma de especiarias e pão fresco enchendo o ar. Samuel montou sua barraca, exibindo suas frutas e legumes com orgulho, e vendeu tudo antes do meio-dia, enchendo seu saco com moedas de bronze que tilintavam a cada passo. Ele comprou sementes novas, um pedaço de tecido para sua esposa, Sara, e um punhado de grãos para Tobias, como um pequeno presente por sua coragem. No caminho de volta, a ponte não parecia mais tão assustadora. Tobias atravessou com mais confiança e Samuel, segurando a corda, sorria, sabendo que a experiência os havia unido ainda mais. A história de Samuel e Tobias se espalhou por Betânia e Siló, contada por comerciantes e pastores ao redor de fogueiras, tornando-se uma lição para todos que a ouviam. Ela lembrava que, em nossas vidas, frequentemente encontramos pontes que precisam ser atravessadas, pontes que representam os desafios e adversidades que enfrentamos. Sejam decisões difíceis, relações tensas ou a jornada para alcançar nossos sonhos. Às vezes, como Tobias, diante da ponte estreita e ameaçadora, nos sentimos paralisados pelo medo, incertos sobre nossa capacidade de enfrentar o desconhecido que se estende à nossa frente. Mas a sabedoria antiga ensina que com fé e apoio mútuo podemos superar qualquer obstáculo. Deus promete estar conosco, fortalecendo-nos e sustentando-nos, como uma voz que sussurra em meio à tempestade. Não temas, pois estou contigo. Samuel, ao aliviar o fardo de Tobias e caminhar ao seu lado, mostrou o poder de carregar as cargas uns dos outros, um princípio que ecoa na ideia de que devemos compartilhar nossas forças e fraquezas, nossas alegrias e tristezas, para fortalecer nossas relações e enfrentar as adversidades. A história também destaca a importância da perseverança e da confiança na orientação divina. Samuel encorajou Tobias a dar um passo de cada vez, lembrando-nos que mesmo diante do medo e da incerteza, devemos confiar no plano e na presença constante de Deus. Como está escrito, devemos confiar no Senhor de todo o coração, reconhecendo seus caminhos, e Ele guiará nossos passos. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando atravessamos vales de sombra e morte, não precisamos temer, pois a presença divina nos consola como uma vara e um cajado que nos protegem. Samuel e Tobias, ao atravessarem a ponte juntos, nos ensinam que a fé em Deus e o apoio mútuo são as verdadeiras pontes que nos levam a superar os obstáculos mais intimidadores. Essa lição ressoa até hoje, como na história de uma jovem mãe chamada Ana, que vivia em uma cidadezinha cercada por montanhas. Ana enfrentava uma ponte própria, a luta para sustentar seus filhos após perder o emprego durante uma crise. Inspirada pela história de Samuel e Tobias, que ouvira em uma reunião na vila, ela decidiu confiar em Deus e buscar ajuda em sua comunidade. Com paciência, ela começou a vender bolos caseiros e seus vizinhos, vendo sua determinação, a apoiaram, comprando seus produtos e ajudando-a a cuidar das crianças.
Ana atravessou sua ponte de medo e incerteza e hoje, com um pequeno negócio próspero, ela ensina outras mães a enfrentarem seus desafios com fé e apoio mútuo, plantando sementes de esperança em sua cidade. Samuel e Tobias nos mostram que, com confiança em Deus e nos outros, não há obstáculo que não possamos superar. E você, já enfrentou uma ponte de medo em sua vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história. Inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida, curta e junte-se a nós para espalhar esperança pelo mundo.